Bom dia, Bom dia, Fefo. tudo bem? Tudo? Assim, a gente às vezes entra no automático, né? Porque esse tudo é tudo, né? Que eu quero dizer assim, quando a gente fala tudo bem, a gente está sendo tudo que está aparecendo nesse momento aqui agora, né? E é difícil Uhum, colocar em palavras assim, e aí, tudo bem? Tudo. Mas aqui dentro, né, tem um monte de coisa acontecendo. Mas tudo uhum, bem. é. E você? É, eu também, eu sinto muito o que você tá falando, né? A gente sempre entra nessa pergunta automática, né, de tudo bem, né? Mas o que que ela realmente significa, né? Hoje passa até batido, né? Ninguém nem pensa em responder assim de verdade, né? Às vezes a gente tá super mal por dentro, mas a gente fala tudo bem, porque até o nosso corpo já se acostumou, né? É uma coisa até automática. É automático. É, e é uma desconstrução, né? É interessante ver como. E eu acho também interessante essa, essa questão do piloto automático que você falou, né? Porque às vezes eu sinto assim, nossa, esse piloto automático tem um outro oposto, né? Que às vezes você tá tão no flow, tão dentro assim do da realidade que é como se fosse uma queda livre, né? E às vezes passa um dia inteiro assim, você fala, nossa, como eu cheguei aqui, né? Quem Sim. tava fazendo tudo isso? E eu acho que vai também no que a gente coloca como tudo bem, o que a gente projeta que é estar tudo bem, né? E o que a gente se força de estar tudo bem. Então tem muita coisa, né, nesse tudo bem aí que de conceitos, né? Não sei, eu gosto muito de olhar às vezes para as crianças e os animais, assim, porque eles são muito naturais o tempo todo, né? E E aí você vê, a criança, se ela quer sorrir, ela sorri, não quer dizer que ela encontrou alguém que ela vai dizer uma coisa que tem que dizer, ela tá simplesmente sendo que ela é naquele momento ali, né? E eu acho isso muito Uhum, inspirador, na verdade. é verdade. É, outro dia eu tava ouvindo uma conversa entre uma professora e, enfim, uma youtuber. E elas estavam realmente falando dessa projeção, né, do tudo bem, né? Às vezes a gente se relaciona com a criança e a gente vai lá, talvez, tipo, a criança tá chorando, né? Daí a gente vai lá, ai, tá tudo bem? E a gente não vê que, na verdade, a criança tá tudo bem com ela, né? Ela tá se regulando, ela tá chorando, ela tá manifestando aquele sentimento, mas o tudo bem vem da gente, né? Porque a gente vê aquela criança chorando e alguma coisa dentro de nós acredita que não tá tudo bem, né? Porque o choro é tão estigmatizado na nossa sociedade, né? O choro não é normalizado, né? É, muitas vezes a gente esconde. Eu acho que eu tenho esse padrão muito de esconder o meu choro, assim. Porque desde criança eu sempre ia pro canto, assim, chorar, né? Mas na verdade o choro só é o corpo, né? Se regulando, é o corpo manifestando aquela energia, né? Que não tem nenhuma história, é só o É choro, verdade. E é um alívio, né? um alívio. Assim, eu sinto sempre. E, e é legal ver essas situações para ver como a gente está condicionado, né? Porque muitas das vezes Hum, você pode estar só ali, alguém pode estar chorando ou não, você está só ali, não necessariamente tendo que mudar nada, mas só presente, né? E na maioria das vezes a gente esquece, parece que a gente entra nesse script de que tem que falar alguma coisa, ou não tá tudo bem, ou não sei o quê, mas é muito forte, assim.
a gente não deixa muito o coração falar e o silêncio falar. A gente está sempre muito aqui, né? No que a gente é condicionado. Então, é o que você falou do neném, ou pode estar com um amigo ou com a gente mesmo. E já vira aquela fala de, mas por que você tá chorando? Mas por que não sei o quê? Aí começa, né? E aí já fica uma coisa mental e não só deixando aquilo acontecer, sei lá. Não sei. Sim. É, E é engraçado que o próprio choro, ele é alívio, né? A natureza do choro é uma libertação, né? É um renascimento, né? Essas são a liberação, né, dessas toxinas, né? O problema em si não é o choro, né? Mas eu acho que o choro está muito associado também com dor, né? Mas em si o choro, né? É uma cachoeira. é verdade. É, ele é o alívio da dor, né? Ele é, para mim também, ele é o fluir, né? A emoção fluindo, né? Ou seja, você falou da cachoeira, aí me vem essa coisa do rio ou da água. A natureza dela é fluir. E, e aí a gente, com essa mania de controlar o fluxo do rio, da nossa vida, ah, não, agora não pode chorar, agora pode chorar. Não, peraí, tem que ir lá pro canto, né? Pra ninguém ver ou pra. Enfim, é louco, assim, esse controle que a gente tenta Sim. fazer da nossa natureza, né? É. E eu acho que por isso que E é muito acalma, pelo menos me engraçado acalma que. muito estar na natureza. Porque lembra, eu acho que esse estado natural, que tudo está sendo simplesmente como é, né? As árvores, os passarinhos ali. Observar a natureza, eu acho que é observar o que a gente é dessa forma natural, assim. É. E é um fluxo natural, né? E porque eu tava pensando aqui, às vezes eu me sinto carregado, eu falo, nossa, eu queria tanto chorar, mas mesmo que eu force, ou mesmo que eu trabalhe tipo assim, eu nunca tentei assim, até porque não dá, né? Tipo, o choro é como se fosse uma coisa que não dá pra controlar, uma coisa que vem e passa por você, né? Um fluxo, mas não é uma coisa controlável, né? Pelo ego, né? O ego, ele se sente, né? Cheio, né? Ele quer se aliviar e ele pensa, nossa, queria tanto chorar, mas não é uma coisa que a gente consegue controlar, assim, né? Não. É um fluxo da natureza. Como tem sido assim pra você, já que a gente tá falando sobre o choro, assim, e tristeza, lágrimas e natureza, como tem sido com você essa relação do choro do choro mesmo, depois assim que você entrou nessa jornada? Né? Assim, mudou bastante porque várias vezes você experimenta um choro que é de alegria, de êxtase também, né? E você vê que é só mesmo uma expressão de uma emoção, que ela pode ser diferentes cores nessa emoção. Mas assim, eu vou falar o que eu tenho experienciado ultimamente, que eu acho que é mais fácil do que eu voltar em alguma parte da história. O que eu tenho experienciado ultimamente é que essa parte que eu sempre fugi dessa sensibilidade que eu sempre senti. Então, mesmo no caminho espiritual, eu achei que isso também ia continuar cobrindo de uma forma assim, ah, agora eu consigo controlar essas emoções, né? Mesmo estando ali no observador, mas você tá assim, não. Estar no observador é uma coisa que ajuda as emoções darem uma acalmada. Mas eu tenho visto que, em última instância, é um render, esse render completo, a experiência, como ela é agora, se abrir para essa vulnerabilidade do que a gente é, né? E eu descobri, assim, que
há uma sensibilidade aqui tremenda, assim, e não é fácil, porque esse sentir pode ser muitas vezes forte, assim, mas é o que que eu vejo que a gente mais teme é esse espaço de vulnerabilidade. Então é esse espaço que pode vir o choro, que pode vir não saber como lidar com esse momento, como ele está acontecendo, e aí eu vou meditar, e aí eu vou escutar uma música, e aí eu vou caminhar na natureza, e aí vem essas fugas também que a gente faz para não lidar com esse agora, né? Então, assim, eu tenho visto essa coisa do choro como uma coisa de me permitir que essa vulnerabilidade se manifeste, seja, porque quanto mais eu consigo, como é que fala, me render ao coração aqui, eu tô sendo mais eu. Ou seja, eu tô me amando mais e confiando que tá tudo certo, do jeito que é, né? Sensível, não, não sei. Me vem essa coisa de estar de tá nessa abertura, assim, para tudo que vem no momento, sabe? Uhum. Para você. Nesses últimos dias eu tenho percebido esse processo que a gente vive, né? Ele é repleto do let it go, né? Do deixar ir. E é um processo de morte e renascimento a cada momento, né? E eu acho que muitas vezes, não sei, eu vou falar por mim, mas muitas vezes esse choro vem como uma forma de enlutamento pela morte desse, talvez, de um eu ideal, assim, sabe? Eu sinto que essas lágrimas vêm assim pra. Mesmo, mesmo pro corpo, né? Liberar aquela ilusão, aquela alucinação, aquilo que não pertence a mim mais, sabe? Então, eu sinto É essa verdade. conexão, assim, de luto. E uma coisa que eu tenho feito muito nessas últimas semanas eu tenho escrito, né? Meio em forma de diário, mas eu tenho focado mais pelo que o sentimento que eu tô sentindo, assim, né? E o que eu faço é que eu escrevo, e ao mesmo tempo que eu escrevo, eu falo em voz alta o que eu tô escrevendo, né? E, e eu percebi que quando eu acesso um lugar assim de daquele lugar que tá me doendo, vem assim uma tristeza, vem aquela limpeza, né? E, e depois eu me sinto melhor assim, mais Uhum. leve, sabe? Então eu descobri a escrita como se fosse minha forma de meditação mesmo, sabe? E de arte também, né? Porque a arte, ela tem esse papel na nossa vida, né? De botar aquela dor pra fora, né? Manifestar aquilo e tirar aquilo da gente, né? Isso é muito bonito também, do papel da arte. E E aí o que você falou, que tem o choro, tem a escrita, que é um fluir, né? Também é, deixando essa emoção fluir. total, gostei. Total. Parece que deu uma. Ah, voltou. E tem uma outra coisa que eu estava pensando enquanto você falava, que é sobre a gente nomear as emoções, né? Que a gente aprendeu. Quando eu tô triste é assim, quando eu tô alegre. E essa coisa de explorar as emoções, às vezes de uma forma com curiosidade e meio que um papel branco, assim, quando surge, né? O que é isso, assim? E se a gente olhar, cada vez é diferente, assim, é um mix que não parece, talvez é parecido um pouco com algo que aconteceu antes, mas ele é diferente de alguma forma. Hum. E é legal ver isso, assim,
assim, não nomear tanto as coisas, sabe? Explorar de uma forma curiosa, assim, sabe? Igual como uma criança. Eu acho que é legal também olhar, assim, como se fosse a primeira vez, né, para aquilo, né? Eu gosto muito disso. E isso é um baita de um insight, né? Porque a gente vai pro trabalho achando que a gente já foi pro trabalho. Mas, meu, se você for pensar, cada vez que você vai para o trabalho, cada vez que você abre o laptop para trabalhar, é um dia, é um momento, são circunstâncias totalmente diferentes, né? Mas a gente já vem esperando as mesmas coisas, as mesmas rotinas, as mesmas pessoas, né? E eu acho que a gente bloqueia um pouco, né, dessa vulnerabilidade, desse estar aberto a ver coisas novas, né? Uhum. E emoções novas também, né? É. E eu tenho visto isso muito aqui onde eu tô morando agora, porque, assim, eu nunca gostei muito da cidade que eu nasci e, enfim, sempre briguei muito com o ambiente de onde eu vim. E aí agora, assim, no bairro, né, vou lá na academia, ou vou na padaria, ou vou no mercadinho. E aí quando a gente caminha dessa forma, assim, eu tenho que ir ali, não sei o quê, mas de uma forma mais vazia, sei lá como é que eu vou dizer, mindful, né? É interessante porque vai acontecendo umas coisas meio mágicas. Assim, aí você vê uma árvore, eu vi uma árvore que eu nunca tinha visto. Eu falei, caramba, que linda essa árvore. Ou tem um cachorrinho lá passando e você vê um momento lá bacana. Ou você encontra uma pessoa que você várias vezes cruza pela rua, você começa a se cumprimentar e eu não sei explicar, mas você começa a ficar mais íntimo do momento e aberto, assim. E aí, nessa simplicidade desse cotidiano totalmente ordinário, assim, não tem nada de bonito às vezes na rua que eu tô andando, tem alguma beleza ali que eu não dá para explicar, assim, e que é sempre novo também. Mesmo. Uhum. Assim, aí eu vou caminhando, incluindo tudo. Pô, eu não queria estar indo na academia agora. Ah, hoje podia estar sol, tá esse tempo horroroso, de fora é sempre assim mesmo. Aí eu vou olhando todo esse. Aí vai passando uma pessoa, aí vai. E incluindo tudo nessa experiência, você fala, cara, que interessante, que é isso tudo. E novo, né? E novo. Fê, só uma coisa, eu acho que você tá esbarrando no microfone, daí tá dando uns. Ah, tá. Tem um colarzinho aqui que tava esbarrando. Vou. É, acho que eu tô Tá. ouvindo uns. Bom você falar. Se voltar, você me fala. Tá bom. É, cara, eu sinto a mesma coisa, sabia? É engraçado você falar disso. Que outro dia eu tava no banheiro, e daí. Número 2 e daí. E daí eu tava, tipo, eu olhei pro meu tapete e eu falei, nossa, eles têm cores diferentes, mas eles têm uma textura diferente, né? E eu olhei para meus tapetes e falei, nossa, eu nunca tinha olhado, eu nunca tinha olhado pro meu, pro meu tapete. Aí você começa a ter uma viagem, né? Ali olhando pro tapete, né? Nossa, cara, e é muito engraçado, né? Porque quando a gente tira o rótulo daquilo que a gente vê, né? Ele se torna a gente vê através do tapete, né? Não é só um tapete, tem tantas outras coisas, tem tantos outros jeitos de usar, né? Um tapete, e daí um universo se abre, né? E diferentes possibilidades. E isso é muito legal, né? É, Esse encontrar essa magia, sei lá, no ordinário, eu acho que é muito, não sei, se é porque aí aonde você tá, e nem tem que estar bom ou ruim, né? É uma viagem, assim, né? Que antes talvez, eu vou falar de mim, assim, eu tinha que viajar para lugares e agora eu tô viajando aqui no miudinho, assim, sabe? Nesse pequenininho do dia a dia, assim, e é uma viagem, assim, você falou, você tá no banheiro e
E eu gosto disso, que é muito próximo a uma experiência que uma criança tem, né? Porque é como se fosse uma curiosidade, mas essa curiosidade ela não precisa chegar em lugar nenhum, sabe? Não é como se a gente abrisse o Google, a gente vai pesquisar e a gente quer saber a resposta. É como se fosse brincar assim com, sei lá, com um carrinho. E a própria brincadeira, própria exploração já é aquilo, né? Não tem nenhuma finalidade aquele brincar, né? Mas é apenas pelo observar, né? E às vezes essa brincadeira dá em lugares que você fala, caramba, olha isso aqui, olha isso aqui. Ai, ai. Você tem alguma história assim de alguma coisa que aconteceu com você essa semana, alguma coisa assim que te surpreendeu? Tem, eu só sou ruim em lembrar. Você lembra de alguma aí? Que pode ser que eu vá lembrando aqui. Ahn, eu acho que a do tapete me marcou muito. Se eu lembrar, eu falo. Assim, Tudo bem, se forçando, não, não vem uma. Mas assim, eu acho vem. que é, Não, vem assim, caminhando na rua várias vezes. Eu gosto muito de andar sozinha, assim. E, e aí parece que esses milagres vão acontecendo assim, um atrás do outro, mas não como não uma coisa fantástica, mas uma coisa simples, sabe? sim. É difícil colocar em palavras, mas se vier uma história, eu conto que fica mais, né, palpável. O que me veio para mim agora foi eu tenho prestado muita atenção nessa questão com animais, né? E, e eu vejo que quando você tá num estado de. Esse estado que a gente tá falando, né? De curiosidade, né? Que eu me sinto como se você se tornasse, né? Aquele lugar. Você faz parte daquele lugar, você faz parte daquele ambiente, daquela natureza, né? E quando você entra nesse lugar de, de pertencer àquele lugar, eu acho que os animais, eles respondem a esse seu estado, eles se aproximam, né? Aqui em Londres tem bastante raposa, e as raposas elas não Nossa. vêm muito próximo a você, né? Elas são muito medrosas. E outro dia eu tava tomando chá com meu amigo, a gente tava falando sobre essas coisas, e veio uma raposa assim, pertinho da gente, ficou lá cheirando a grama e tal, e a gente, nossa, cara, e tipo, e não foi. O que eu tô querendo dizer é que não foi um estado em que a gente quer pegar o celular, a gente quer tirar uma foto, falar, nossa, que eu vou postar, sabe? É como se fosse tipo, estamos aqui, né, na nossa casa, tem animais e tal, sabe? E, e esses pequenos milagres, assim, que não são grandes coisas, né? Mas também são grandes coisas. Mas. É, E eu acho que você tá e. falando aí. Ah, Não, eu só finalizar. Eu acho como se. Não sei, o que eu sinto nesses últimos dias é como se. É como se o universo. Não queria dizer o universo como algo separado da gente, porque a gente faz parte, mas é a existência. Eu gosto da existência porque a existência é tudo. Então é como se a existência tá lá mostrando pra gente que ela tá existindo, sabe? É isso que eu sinto. e aí, quando você falou essa coisa da raposa, é porque exatamente isso. Acho que nós, humanos, começamos a fazer assim, a gente e a natureza, né? Ou seja, a gente começou a separar. E na verdade, a gente é a natureza também, né?
por exemplo, a raposa, igual aqui em casa vem os macaquinhos, os passarinhos e tal. Ó, é um todo, né? Só que a Uhum. gente começou a se separar, né? E aí fica esse eu e a natureza, mas é uma coisa só, né? Uhum. Me veio um conto da Clarice Lispector. Você já ouviu alguns poemas dela? Claro, rainha. Tem uma crônica dela que eu li há umas 2 semanas e eu gostei muito, porque ressoou muito comigo nesse sentido do que é espiritualidade. Você já ouviu aquela do rato morto? Não me vem agora, Não. mas Então, ela estava caminhando, assim, acho que na praia de Ipanema, Copacabana, e aí ela falou que estava nesse estado de expansão e se sentindo um com tudo, e assim, né, chapada com a vida, assim, ai, que maravilhoso, não sei o quê. E aí ela meio que tropeça ou ela dá de cara com um rato morto. E ela fala assim: Nossa Deus, mas pô, você sabe que eu odeio rato, você tinha que colocar ele justamente agora que eu tava tendo essa experiência, sabe? Pra mim meio que me tirar, né, desse estado que eu tava maravilhoso e tal. E ela vai brigando assim com Deus na cabeça dela e acho que e contando isso na crônica dela. E ela meio que fica chateada com Deus, porque que colocou um rato morto, justo ela que não gosta de rato morto, de rato, desde criança, tem pavor. E depois ela viu que, cara, na verdade, o rato também o rato morto, ele tá representando também a divindade, né? E aí veio para ela até para esse cara, tem que incluir tudo. Na verdade, o que a gente faz é criar a espiritualidade como a gente quer. Mas na verdade a espiritualidade é o que é. E aí aquilo ali estava mostrando para ela o que que é. O que é o que está aparecendo aqui agora. Tipo, o momento anterior, talvez era aquela expansão, agora é o rato morto, aí vem o pavor do rato morto, aí depois ali, não sei o que, que vai ser um algo de cor. E aí foi legal ela ver no final que a gente faz uma ideia das coisas, e a gente cria uma ideia das coisas, e é o que a gente faz sofrer exatamente isso, né? Brigar com a hum, realidade, né? E na verdade é o que é, é o rato morto também. Mas enfim, ela contando é nossa. muito mais legal, né? Eu achei bacana. Sabe o que me lembrou também? Eu tenho uma história parecida, uma história pessoal parecida com essa. Porque eu sempre fui muito apavorado com pomba, assim, sabe? Eu tinha um medo, assim, irracional com pombas, assim. Quando eu vejo uma pomba, assim, na rua, tipo, eu ia 2 metros, assim, do outro lado para atravessar a rua, mas eu não passava por aquela pomba, porque a ideia daquela pomba, sei lá, me tocar, tipo, abrir a asa em mim, sei lá, sei lá, era um negócio, tipo, me trazia muito, assim. E engraçado que eu acho que foi esse ano, eu tava voltando pra casa de bicicleta, tava perto de casa já. De repente, alguma coisa vem e bate na minha cabeça. Foi tão Ah, forte. Falei, nossa, que é isso? Quando eu vejo na minha frente uma pomba veio na sua cabeça. e aterrissou assim na minha cara, tipo, bateu na minha cara. Caramba. E foi tipo isso da Clarice, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Assim, tipo, e é muito engraçado que eu me senti tão sujo depois que aquilo aconteceu. A primeira sensação foi tipo, nossa, eu preciso tomar um banho, assim, sabe? Tipo, sabe? E, e depois, sei lá, veio uma reflexão sobre o que tinha acontecido e tal. E, tipo, quando você encara esses processos, né, essas partes da gente, né, que são um pouco sombrias, né, a gente ressignifica, né? E é engraçado que hoje eu vejo uma pomba e eu vejo um amigo assim, sabe?
Um amigo sujinho, Sim, né? um amigo sujinho, assim, sabe? É tipo, nossa, a gente se encontrou, assim, eu vi que eu sobrevivi, sabe? É, e sei lá, ela me ensinou alguma coisa e hoje é tipo, e aí, tudo bem, sabe? Tipo, se você quiser, você pode vir. Se você quiser, você pode vir, vai ficar tudo bem, sabe? É legal, né? Essas coisas. E não foi à toa É. ali ó, que ela bateu na sua cabeça, né? Ah, nunca é, Logo a né? pomba. É. E, e falando dessas partes, né, que a gente não gosta, porque pra mim, por um bom tempo, sei lá, a espiritualidade foi sobre só sobre as partes que eu gosto, ou que eu quero ser, ou que eu projetei, assim, né? Mas ela é uma inclusão do todo, né? Só que a gente demora a entender porque a gente tem mania de querer o belo, né? Querer o sublime, o sei lá. É. E que você. Como é que é pra você? Eu acho que. Eu acho que antes, assim, eu queria muito achar um paraíso, assim, sabe? Pra onde eu pudesse construir uma casa e ser feliz, sabe? Um pouco assim, conto de fadas, né? E, e foi justamente quando eu tive, quando eu despertei, né? Foi esse o insight que eu tive, né? De que o paraíso ele tá dentro da gente, né? Mas o inferno também tá dentro da gente. E, e foi um baita de um alívio também, porque eu tava procurando aquele lugar fora de mim, né? E eu descobri que todos esses lugares são dentro de mim, assim, né? Não é dentro, mas é um jeito de falar, né? É como se fosse na minha experiência, né? E, e dói muito, e não é fácil, né? Porque são lugares muito sombrios, né? Mas vale a pena no final das contas. E saber que tudo é transitório, né? Ajuda. O que que você faz assim quando você experiencia algo assim muito intenso? Sei lá, quais são, você tem alguma estratégia ou como você lida com isso? Então, engraçado que teve uma época que eu vi uma experiência ruim, eu imediatamente mudava, queria mudar aquela experiência para algo bom. E aí eu ia fazer coisas que eu gosto, quebrar aquilo, né? E, e eu acho que antes eu fazia isso porque eu não conseguiria lidar, talvez, com a experiência toda. E aí, quando veio algumas experiências muito fortes no final no início desse ano, veio uma humildade assim, muito grande de respeitar e parar, sabe? Assim, e começar a trazer amor para essas experiências que havia tanto julgamento, assim, de eu não devia estar me sentindo assim mais, ah, por que eu estou me sentindo assim, criando um conflito, né? Ainda maior, né? Então, assim, o que hoje em dia tem funcionado para mim é ir com muito amor, suavidade, humildade e calma, assim. E tem funcionado mais esses processos assim do que
algo muito forte. Tipo assim, vou fazer uma respiração, ou vou fazer uma catarse, né? Hoje tem várias meditações catárticas, ou vou correr, ou vou. Tem sido mais assim, acolher com amor, assim. Não que seja fácil, mas assim, eu consigo ir até aqui agora. Talvez não consiga ir mais. Aí respeitar, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Não sei. Agora tem sido dessa forma, mas é, Hum. como que você lida, tem lidado? Cara, pra mim assim, tive uma história assim um pouco desafiadora assim, sabe? Porque eu como eu tenho uma personalidade assim mais compulsiva, eu tendo a quando bate assim um sentimento assim mais desafiador ou mais pesado assim, meu primeiro pensamento, né, primeira coisa que vem é tipo assim, vou me esconder em algum lugar assim, sabe? E eu já tentei de tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, cigarro, álcool, né? é, drogas, festa, tudo. Racionalização também. E, e ainda é desafiador, né? Até porque quanto mais a gente vai, mais a gente encontra, né? São como as camadas, né, da cebola. E a gente vai, né, para lugares mais escuros. Mas eu acho que o caminho é realmente exercícios de aterramento mesmo, assim, sabe? Como você falou, de take it easy, sabe? E, e cuidar, né, dessa criança interior, né? Isso, eu ia falar isso também. Dessa Porque criança que normalmente é a tá. criança, né? Quando vem essas emoções É a fortes, né? criança, né? É a criança. E aí a criança, Acolher essa o que que criança. funciona? Você vai racionalizar com a criança? Você vai, não, você vai acolher no colo, né? Não vejo outro jeito, Uhum, assim. É o que tem funcionado mais, assim. Esse acolhimento mesmo, sabe? uhum. Mas é um funcionado E é assim. muito. Não é uma receita. Esse aqui é o negócio. Não é uma solução. Encontrei agora. Hum, Não é isso. É estar presente, eu acho. Assim, não sim. sei explicar. Eu acho importante a gente deixar isso claro aqui, né? Que do que a gente está falando é o oposto de qualquer receita, né? É, a gente está falando de uma espontaneidade aqui, né? E de confiar naquilo que está se apresentando no momento, né? E trabalhar com aquilo e com as ideias que vêm no momento também, né? Porque a sabedoria está dentro da gente, né? É porque essa fonte está dentro E da gente. uhum, E às vezes saber demais não é bom. Assim, no sentido de eu já aconteceu várias vezes de aquilo se volta contra você, assim, sabe? Quando a gente sabe muita coisa, começa a ficar uma coisa muito mental e, e aí perde, né? Não pode ser mental. sim. É, ano passado eu levei um pé na bunda e daí foi um processo assim muito.
muito energético pra mim, né? Porque bateu naquela ferida de ser rejeitado, né? E principalmente quando a gente fala de relacionamento amoroso, aquilo vai direto lá na ferida. E eu lembro que no dia seguinte, eu dormi ainda com ele, e no dia seguinte eu fui pro trabalho e, e eu tive que sair. Eu trabalho numa escola e basicamente eu tive que sair da sala de aula algumas vezes durante o dia, ir ao banheiro e me dar esse lugar para eu chorar, né? Para eu cuidar dessa criança, né? E eu acho que é isso, né? Saber dos seus limites, saber que acho que tem esse estigma, né? Que a gente precisa ser forte, que a gente precisa, né? Aguentar, que tem muito essa fala, né? Ai, você não pode chorar, ai, não chora, ai, não fica assim, não fica É, assim, né? é, Não, vai pro banheiro e vai chorar, sabe? Sabe, tipo, falar, ai, não fica assim, não fica ansioso, vai dar tudo certo. Não, fica ansioso, sabe? Tipo, é, é, pesquisa, vê o que que é aquilo, vê o que que tá te falando, né? O que que essa criança quer, né? Talvez ela só queira chorar, talvez é, ela queira é, levantar, talvez ela queira shake, né? Tipo, mas estar aberto, né? A vida. é. A esse arco-íris de cores, né? Que é, que é todas essas emoções, né? É, todas elas, né? Não É, só as boas, mas também. e eu acho que Eu tem gosto uma muito do conceito. profundidade, né, maior quando a gente começa a saborear, não sei. É saborear assim, porque você vai comer uma comida, às vezes ela vai ter um gosto amargo, doce, e apimentado, e tá tudo ali, né? E a Hum, gente vai fazer careta igual a criança, se dá um limão, você, né, faz assim. E não é bom nem ruim, né? uhum. É a experiência, né, É a experiência, né? É como. É como comer, né? Que nem um limão, né? Todo limão vai ter um gosto diferente, né? Você não vai é, encontrar dois limões com o mesmo gosto. Pode até parecer, né? Mas eu acho que são experiências completamente diferentes. eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho experienciado, assim, que é essa parte de relacionamento. Antes de. Eu vou dizer espiritualidade, porque não sei dizer outra palavra agora, mas antes disso estar mais forte aqui, ou de estar mais consciente de tudo, eu vi que havia uma forma de se relacionar com muita máscara, muita proteção, até uma toxicidade. E depois que eu fui ficando mais consciente de tudo, primeiro eu fiquei assustada com várias coisas que eu fui vendo aqui, né? E outra que eu tive um relacionamento longo, assim, que experienciei todos os tipos de coisas, mas depois desse relacionamento, eu meio que como é que fala? Me fiquei um pouco nesse background da vida, assim, observando, sabe? E Hum, eu não consegui entrar em um outro relacionamento íntimo mesmo, porque eu comecei a ficar tão consciente de tudo que não dava pra simplesmente me relacionar por relacionar. Mas aí, ao mesmo tempo, isso também virou uma coisa muito um pouco distante também da realidade. Então, assim, eu tô nesse momento aqui explorando de novo como que é, sabe, assim, desse lugar de vulnerabilidade.
eu acho que eu nunca me relacionei intimamente de uma forma assim, ó, é isso aqui. E Hum, tem sido desafiador, assim, essa parte pra mim, sabe? Eu queria saber como é que é pra você. hum. Eu acho que eu tenho duas coisas para falar. Eu acho que a primeira, da minha experiência, né? Eu, nesses últimos meses, eu percebi que essa experiência estava se apegando muito em encontrar um relacionamento como desculpa para o desenvolvimento espiritual, assim, sabe? Eu como, ai, porque tem esse tabu, né, na nossa sociedade que uma pessoa vai vir, vai salvar a gente vai ficar feliz, né? E eu percebi que estava sendo um mecanismo de defesa, assim, sabe? E também um medo, assim, de ficar sozinho. Então eu decidi parar de procurar, né? Eu acho que tava usando o aplicativo de relacionamento, então decidi deletar todos e eu decidi basicamente assim, olha, eu cansei de procurar, né? Como eu tava falando, eu tentei várias coisas para me esconder, né? Vários lugares, né? Procurei, assim, onde eu estou, sabe? E falei assim, olha, eu vou confiar agora eu vou confiar na vida e quem sou eu, né, pra escolher, não sei, quem sou eu pra ir atrás, né? Eu acho que dá essa tô dando essa confiança pra vida quando eu tiver quando eu tiver pronto dessa pessoa surgir assim, mas eu também acho, eu percebi que também pode ser um programa da nossa mente, assim, sabe? Ah, eu preciso de alguém, ou, sabe? Enfim, tem. O buraco é fundo, né? E, e a segunda coisa que eu queria falar é que eu tenho um amigo também aqui que, enfim, ele compartilha das mesmas experiências que a gente, e ele passa basicamente por a mesma coisa, assim, né? E a gente fala bastante, assim, né? Como o que a gente está vivendo aqui é uma linguagem de vida, né? E é um estilo de viver, são valores, né? São sabedorias, né? E, e se relacionar com uma pessoa que não ressoa com essa nossa verdade é desafiador, né? Uhum. Mas eu também sinto que isso é minha opinião, é minha intuição. Eu sinto que esse processo tem que ser feito sozinho, sabe? Esse processo de morte. Ele É. precisa, pelo menos aqui, pra mim, precisa ser comigo mesmo, assim, sabe? Porque no final das É. contas, né? É só o que tem. E acho que o que é mais difícil no relacionamento é falar a verdade, né? Falar a nossa verdade, expressar, né? E ser verdadeiro. E, e isso é difícil, né? Muitas vezes. Ainda mais quando você tá com alguém que você gosta muito, aí tem um medo, né? De magoar, tem um medo de perder. Mas aí você vai vendo, você vai vivendo numa falsidade. Então é isso que eu reparei, que eu vivi em muitas situações assim. Tinha muita coisa verdadeira, mas também muita falsidade nesse sentido de não, vou fazer isso porque a outra pessoa quer, ou tudo bem, tem horas que a gente faz essas concessões, mas se a gente não é verdadeiro, se não é verdade, é, não sei, é algo assim que os dois estão se enganando, né? Na verdade, a gente está se enganando. E Uhum.
E estar nesse lugar de vulnerabilidade, eu acho que eu, as outras pessoas que eu encontrei, né, depois, parece que eu não conseguia mais fazer jogos, né? Então, assim, é o que você falou, não dá mais pra se relacionar por relacionar, né? E Hum. aí, às vezes fica até mais difícil, assim, porque, não sei. Ou é o que você falou, essa é confiar que tudo tá certo, né? Uhum. E é isso também. Sim. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Não, isso dá pra fazer Eu ia falar. uma conversa inteira Lembrei. sobre isso. Eu li isso em algum lugar esses dias e tava falando, né, que o ego, né, essa ilusão do ser separado, né, do eu separado, ele sempre vai buscar poder ou prazer ou poder, né? Como o budismo fala, né, aversão e Desejo? Não, é aversão e apego? apego ou aversão, O desejo, desejo ou aversão, aversão. né? E, e é muito fácil, né? A gente entrar nessa dinâmica, né? De poder e prazer, né? E daí não fica uma coisa legítima. Ou sei lá, talvez fique, eu não sei. Talvez eu acho que também é o processo das pessoas, né? Porque às vezes a gente precisa de um relacionamento para aquilo refletir aquilo pra gente, né? E a gente lidar com aquilo. Porque no final das contas, ontem eu tive aula e a professora falou tudo é projeção, né? Não existem outros, tudo é projeção, tudo que você vê É, é uma parte de você, né? é, é. E assim, eu tô incluindo até esse relacionar até tudo, assim, família, relacionamentos íntimos, porque eu vi muita gente na Índia, inclusive eu morei um ano na Índia e fiz várias fugas para lá em alguns momentos da vida. E lá as pessoas é como se elas se retirassem da vida, você faz um retiro, e ali você Hum, não se relaciona com a sua família ou com. Você tá meio que retirado, assim, sabe? No seu observador, às vezes. E eu vi muita gente, inclusive eu, numa fuga. E eu tinha medo de voltar e estar aqui com a minha família, estar nesse dia a dia, sabe? E aí eu falei, cara, hum, não dá mais pra fugir. Que espiritualidade é essa? Que é isso? Assim, se eu tô fugindo de alguma coisa, eu não tô incluindo, né? E aí, enfim, aí é uma outra viagem assim, que tá acontecendo agora de incluir o que, né? hum. Mas enfim, acho que isso é um assunto bem, bem profundo. É, Bem, me lembrou bem. agora a jornada do herói, né? Que o herói ele vai, né? Ele viaja e no final ele volta, né? Para casa com o antídoto. Isso é bonito. É. Só uma curiosidade, você tá lendo algum livro agora que você indicaria? Livro. E o meu amigo, ele me comprou o livro do Rupert Spira, Uhum. que chama The, The Heart of Prayer. É. Uau, que bonito, É né? um livro bem. O Rupert Spira, ele é bem assim, ele é bem poético e ele não escreve assim textão, sabe? É uma frasinha aqui, frasinha ali, sabe? Você lê Uhum. devagarzinho, mas
eu fui no terreiro, né? Eu tenho ido no terreiro de Umbanda, e da última Eu também eu tenho ido tive aqui. que ir, ah, é? Eu acho que a gente falou Uhum. sobre isso, né, da última vez. É, E, e da última vez, eu acho que eu realmente tinha que ter ido pro terreiro nesse último mês, mas da última vez que eu fui lá, eu fui meio que porque eu achava que eu precisava, assim, sabe? Mas não tinha muito o que falar, assim, sabe? uhum. E a entidade falou um negócio pra mim que me tocou muito, que falou assim, olha, você você não precisa de ninguém falando o que você precisa fazer, viu? Você já sabe, né? Ó, Se, se cuidar, né? De tipo assim, olha, só se conecta a si mesmo que você vai saber o que legal. você precisa fazer, né? Ou não fazer. E é engraçado que eu não sei, mas nesse processo eu tenho lido menos livros em geral, assim, e tenho buscado a verdade, assim, menos em fora de mim e tentado, assim, porque eu fiz isso minha vida inteira também, sabe? Eu tentei Aham. isso, né? Buscar a verdade fora de mim, mas ler também é muito bom, é uma ótima meditação. O que que você está lendo É. agora? Não, mas é bacana isso que você falou, é tipo assim, tá com a verdade nua e crua, né? Eu sempre fui muito sedenta, assim, de ler, e até demais, eu comia, assim, esses livros, e era uma sede, assim, sabe? Aí chegou uma hora que não tava conseguindo ler mais. E aí eu achei que tinha alguma coisa errada, assim. Falei, cara, o que tá acontecendo? Eu amava fazer isso, agora eu não tô conseguindo. E aí eu achei que tinha alguma coisa errada, e eu me forçava, sabe, ali. Mas o que estava acontecendo é exatamente assim, agora eu não leio, né? Se não tá rolando, eu não leio. E aí, esse ano eu comecei a ler uns livros diferentes do que eu estava lendo antes, porque eu lia muita coisa do Advaita Vedanta, que é essa filosofia indiana de não dualidade, né? Que tudo é uma coisa só. Que é o que estamos Mas falando é. hoje. Sim, exatamente. Estou introduzindo aqui. É. E, e aí, às vezes, quando a gente lê muito, a gente é assim, agora be it, né? Tipo, seja, né? Só seja o que você é, assim. Tem uma simplicidade tão grande nisso, mas ela é de uma. É tão cru, né? Que, sei lá, é muito intenso também, né? Eu tenho gostado de ler, não sei por que, coisas que me trazem pro coração, assim, muito forte. E eu tava lendo um que chama Cartas de Cristo, que são cartas canalizadas, e fala dessa consciência de uma forma diferente, assim. E Hum. eu gosto de ouvir mais como uma companhia, assim, sabe? Assim, de eu mesmo ali. E aí é gostoso, assim. Mas eu também não consigo ler muito. Aí eu paro e aí fico olhando a natureza, ali, as árvores, assim, é o que dá mais onda, né? Tá bom. É, mas assim, aí eu tô perguntando de curiosidade porque é legal, assim, também. É, eu sinto que o que eu tenho feito assim E pode algumas ser uma vezes muleta nesses também, né? Que às pode, vezes eu, é. é, O que eu o que eu faço, o que eu pensei isso agora, mas não tinha percebido que eu gosto muito de usar o livro como tarô, assim. Eu acho que é muito legal isso, né? De você abrir uma assim, página. aleatório, ler alguma Aham, coisa e tipo fechar e falar, nossa, sabe? De, tipo, é, porque é muito louco, porque sempre tem alguma coisa, né, que toca, né? é. E é E é muito legal engraçado. porque. Ah, fala. Ah, é muito engraçado que às vezes você lê as primeiras páginas de um livro e você já entendeu tudo, né? Você parece que tem o livro, você abre o livro, vem aquela transmissão, né, de energia assim. Ah! Aham.
que você ia falar? Não, que antes parece que você, eu tinha que ler muito. E agora, igual você falou, você abre uma página, você lê uma frase, fala, Uhum. caramba, como que nessa frase já tá tudo aí, né? E é assim, porque a gente acha que tem que adquirir, né? Sempre na nossa vida, sempre foi isso, assim, adquirir conhecimento ou estudar para ser alguém, né? Essa frase, né? Mas o que eu tenho visto é se desestudar, né? Esse desconstruir e aí e é só acessar algo que já está lá, né? Então, às vezes a gente lê para desfazer um condicionamento, mas quando você às vezes lê só uma frase, você já aquilo já se reconhece facilmente, né? Aquilo se é e não precisa de nada assim. Não precisa nem de uma palavra, não precisa de nada, né? Pra gente saber quem a gente é. Isso é muito bom, assim. É muito. É a natureza sincrônica, né, da realidade, né? Cada segundo é o que você precisa, né? É o que. E você nem precisa de nada, sabe? É só. Não sei explicar, mas acontece. É, Bom, Fê, muito bom falar contigo. também. É, é igual falar comigo mesmo, assim. É bom, é bom. Com o mesmo nome ainda, é como se Mesmo tivesse um nome. espelho aqui. É, que engraçado, né? Eu também. É gostoso, assim. É um. Sei, simples, né? E sei lá. Mas é bom. Não sei, é bom. É uma coisa gostosa. Compartilhada dessa verdade. É. Que Eu sinto quando que se faz tem. morada, ela. É isso. É isso. É. É muito bom falar a mesma língua, É. né? Eu vou parar aqui então. Então tá. Então até o